Jaiara, a menina de ouro. Quem aguenta? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Gente, toda vez que eu tenho essa oportunidade de estar ministrando, eu fico muito nervosa. Só que hoje eu estou falando com o Tiago ali, tem algo, não sei, tá diferente, o negócio está forte, chega tremendo aqui. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Atos 12, o versículo é o 11. O tema da nossa ministração de hoje é: não perca a essência da sua fé. Glória a Deus. Atos, capítulo 12, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Pedro, então, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou na mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Curva sua cabeça por um instante. Pai, nós queremos te louvar, te dar graça, ó Deus, por mais um momento em tua presença. Como é bom, ó Deus, sentir o teu toque. Como é bom, Senhor, sentir a tua presença neste lugar, ó Pai. Senhor, o Senhor tem falado conosco desde o início deste dia, desde o início desse culto, através, ó Deus, da palavra de abertura, através do momento de ofertório, através, ó Deus, dos louvores entoados em adoração a Ti. E neste momento a Tua palavra, ó Deus, ela foi lida neste lugar. E só o que nós te pedimos é que o Senhor venha falar conosco. Que não venhamos sair daqui, ó Deus, talvez da mesma forma que adentramos, com o nosso coração angustiado, com a nossa mente, ó Deus, em turbulência, mas que possamos sair daqui com um mover diferente do Senhor, com um tocar diferente do Senhor em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Eu ainda creio que Deus envia anjos para trabalhar a nosso favor. Você acredita nisso? O capítulo 12 de Atos está nos contando a história da prisão de Pedro. Pedro, ele estava sentenciado à morte neste capítulo. Herodes, ele havia determinado que guardaria Pedro na prisão e esperaria passar um pouco a Páscoa e então o entregaria para os judeus a fim de que ele fosse morto. Mas o Deus do livramento, do capítulo 12, é o mesmo Deus que está aqui hoje neste lugar. E Ele lhe trouxe aqui nesta noite para dizer que há livramento de Deus para a sua vida. Tudo que você está passando, querido, todo levante na sua vida é fichinha em comparação daquilo que Deus ele tem para você. O livro de Atos é um livro muito interessante, pois ele começa ali falando sobre o descer do Espírito Santo naquele lugar. O capítulo 2 conta que eles estão ali preparados para viver um novo tempo, né? Chamados para fora como eclésia, povo que vai manifestar em si e através da sua vivência a manifestação do poder de Deus. Quando eles recebem ali o poder do Espírito Santo, eles não querem guardar só para ele quer compartilhar. Por onde ele passar, não adianta aonde você estiver, não adianta você participar de um evento na igreja, como foi dito aqui do Mais de Ti. Não adianta você vir aos cultos, não adianta você participar das células, das reuniões da igreja, você ser cheio da unção liberada do Senhor sobre a sua vida, sendo que daqui a pouco, quando você sair deste lugar, você vai acabar esquecendo de tudo aquilo que foi dito aqui, de toda a adoração que esteve aqui. Talvez você está aqui nesta noite e fala: poxa, como que os louvores falou comigo? Como que eu já fui tocado pelo Espírito Santo? Mas aí você chega, vai embora e você está impactado com o culto, né? Tudo aquilo que aconteceu nesse lugar, ele não pode permanecer aqui. Por onde você passar, algo diferente ele precisa acontecer, para que as pessoas eles vejam como que você é um referencial de cristão. O capítulo 2 era o momento que eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar, ali quando de repente veio o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa.
E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e pousou sobre cada um, e cada um começou a falar aquilo que o Espírito Santo lhes ordenava. O capítulo 2 é uma reunião de avivamento. O capítulo 2 de Atos é uma reunião de milagres. É o fogo aceso, pegando, incendiando, manifestando sobre aquelas pessoas ali. E foi por isso que Deus ele te trouxe a este lugar. Ele precisa incendiar algo que está apagado em seu coração. Mas eu preciso que você entenda que o capítulo 2, ele não dura por muito tempo. Ele não é para sempre. A página ela se vira e começa o capítulo 3. Mas qual é o problema, Jaiara, da igreja nos dias atuais? O problema é que nós nos habituamos a viver de momentos, a viver de eventos. No culto nós sentimos a presença. Na célula nós sentimos o toque, nós recebemos de Deus. Nas conferências eu expresso a minha dependência de Deus, eu louvo, eu grito, eu exalto. E aí o capítulo 2 ele não dura para sempre. Os cultos, as células, tem dia e tem hora para poder acabar. Só que Deus, ele manda te dizer nesta noite que chega de viver de momentos. O que Deus ele tem para você não pode acabar aqui. O culto ele foi forte, a gente tem isso, nós vimos nas reuniões, né, celebrar ao Senhor, ouvir de Deus, somos cheios. E aí nós enchemos os nossos status que o culto foi forte, a palavra falou comigo, o louvor falou comigo, que culto foi esse? E quando chega na terça-feira, o irmão chega para você e pergunta, e aí, como é que foi o culto? Foi bom. Ao mesmo irmão que foi ministrado, ele não lembra mais. Cadê a presença que ele sentiu naquele dia? Ele não se lembra mais. Cadê o toque do Espírito que ele tinha naquele dia? Ele não lembra mais. Ele começa a viver de momentos. Ei, você foi escolhido para ser sal, para ser diferente. Você foi escolhido para ser usado, para sentir a presença aonde você estiver. É no mercado, é na escola, é no seu trabalho, é na célula, no templo, nas casas de paz. Aonde você estiver, você é profeta de Deus. O livro de Atos, ele é rico em nos dizer da presença. Tanto que ele diz que o Espírito, ele cooperava com os apóstolos. Mas o que é cooperar? Faça favor aqui, Emerson. Cooperar é alguém participar. É alguém fazer aquilo que você não pode fazer. Olha só a minha distância do copo de água. Emerson, eu preciso do copo de água. Ele me dá o copo de água. Vou até beber para poder. Emerson, obrigado pelo copo de água. Pode se assentar. Só isso. Cooperar é fazer isso. Não é você estar em uma distância que você não pode fazer. Você está em uma distância que você não pode ir lá e agir. Mas tem alguém que coopera por você. Pedro, ele chegava no lugar e ele, muitas das vezes, ele não tocava. Mas ele falava, seja curado. O Espírito Santo cooperava. Ia lá e curava. Seja liberto, às vezes não precisa você chegar e tocar no irmão para falar, receba do Senhor. O Espírito Santo está ali cooperando com você. Mas para isso precisa que você esteja com a presença. A sua fé, ela precisa estar forte, ela precisa estar firme. Você consegue entender o mistério quando a Bíblia diz que o Espírito ele cooperava com os apóstolos? Ela está dizendo que Pedro dizia, receba a cura. Ele não tocava, mas o Espírito ia lá e fazia. Eu não posso fazer, mas quem anda ao meu lado, o Espírito que coopera, ele pode. Entenda, querido. Eu, Jaiara, não posso aí tirar a angústia que está no seu coração. Eu não posso ir aí tirar essa dor que está em seu coração.
Mas o Espírito Santo que coopera, ele está neste lugar. E ele está te visitando agora neste momento e tirando toda essa dor que está em seu coração. Decanta o abaço, decanta o abaço. O Espírito que coopera, ele está no meio de nós neste momento. Aleluia. Mas você precisa entender algo. Satanás, o diabo, ele está furioso com o que Deus tem para fazer na sua vida. E se prepare, porque se tem uma coisa que deixa o diabo enfurecido, é ver um crente assumindo a sua posição. Mas não importa se o inferno ele vai ficar com ódio. Não importa se Satanás ele vai ficar enfurecido. Mas você está proibido de permanecer prostrado. Reaja, crente. Erga a cabeça, avance. Assuma o seu lugar hoje. Deus, ele vai te encher tanto que Satanás não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Mas aí o capítulo 12, ele chega para quem estava lá no capítulo 2. Mas aí chega o momento de Deus, que Deus, ele quer ver até onde eu e você, nós conseguimos chegar. Não adianta você ser criança, aonde você participou pelo capítulo 2, de ser cheio, de ser saciado. E quando chega no capítulo 12, você fala, ah, Deus, eu não aceito. Deixa eu te dizer algo. A página virou, o capítulo 12, ele terá que acontecer na sua vida. Talvez chegou o momento de que a tribulação, ela começa a te sacudir. Você não tem mais para onde correr. Parece que tudo se fecha, que nada vai dar certo. É onde o capítulo 12, ele adentra na sua vida. E você fala, o que fazer? Algumas horas você terá que ver judeus esperando a sua morte. Algumas vezes você vai ter que ver pessoas aguardando a sua queda. E pior do que isso, vai chegar momentos que você não vai conseguir fazer nada com a sua própria mão. Talvez você está vivendo o capítulo 12. Talvez você chegou aqui carregado pelo Espírito Santo. Talvez você passou por esse dia falando, hoje se eu pudesse eu nem saía de casa. Eu ficava aqui no meu canto. Meu coração hoje não está legal. O que eu estou vivendo está me sobrecarregando. Sua vida não tem sido fácil. Tem uma batalha travada na sua vida que você já procurou meios, mas não vê solução, não vê saída. E ainda continua aí, dando glória a Deus. Continua aí glorificando a Deus. O capítulo 12 é isso. Herodes, ele vai, prende Tiago, mata Tiago a fio da espada. E o que os judeus fazem? Eles se empolgam, se alegram, comemoram por ver o fim dele. E grita, esses dois estão indo um de cada vez. Por quê? O que acontece na sua vida é loucura para quem não entende o que Deus está fazendo. Aquele povo, eles não eram frequentadores de culto. Eram pessoas cheias do Espírito. Onde eles pisavam, se tivesse demônios, tinham que ir embora. Quando eles abriam a boca, a enfermidade tinha que sair. Lembra de Paulo na prisão? Quando Paulo estava preso, alguns historiadores dizem que a cela dele era a única que era diferente das outras. Todas as celas eram feitas naquele lugar com as portas viradas para a rua, para que as pessoas pudessem ver ali e julgar. Aí, tá vendo? Era um ladrão. Fazia isso, fazia aquilo, as pessoas te reconheciam. Estavam ali para você ser envergonhado. Mas a de Paulo era diferente. A prisão de Paulo, a cela dele, era um lugar mais distante. Era um lugar mais escondido. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que passavam por ali, que eram ministrados por Paulo, eles viravam crentes. Eles se convertiam. Até os carcereiros daquele lugar, até os soldados daquele lugar, quando iam levar comida para Paulo, eles se convertiam. A presença estava em Paulo. Ei, Deus tem algo diferente para você hoje.
Deus, Ele quer te encher neste lugar. Eles gostaram da morte de Tiago. Eles festejavam. Enquanto a igreja, ela chorava, lamentava, os judeus, eles festejavam. Mas eles teriam que se acostumar. Pois o que aconteceu com Tiago foi permissão do Senhor. Doeu para a igreja, mas foi Deus quem permitiu. Ei, tem horas que Deus, Ele vai autorizar coisas acontecer na sua vida, para que você, mesmo que você sinta dor, mesmo que você chore, mas tem orações que você fez, que Deus, Ele vai permitir que aconteça também ao contrário. Isso é fé. Porque fé não é entender o que Cristo está dizendo para que você possa não entender aquilo que Deus, Ele quer dizer. Deus, Ele é Pai, mas Ele também é o seu Deus. Tem hora que Ele vai agir que você não vai entender o que Deus está fazendo. As suas orações vão ser para Deus abrir portas, mas Ele vai fechar portas. E você pode questionar, murmurar, mas Deus, Ele não precisa te dar satisfação do que Ele vai agir com você. Mas a história não termina por aí. Herodes agora, achando que está por cima, diz, e aí, vai lá, prende Pedro. Vamos acabar com essa raça toda. Mas ele não entende que quem permitiu a morte de Tiago foi Deus. Esqueceram de avisar para Herodes que ele só podia ir até onde o Deus daquele povo autorizava. Tudo tem limite. E um dia podia chegar ao limite deles. Deus manda te dizer que os Herodes da sua vida, eles têm limite. Eles só vão até onde Deus, Ele permite tocar. Eles estão achando que vai te oprimir para sempre, que vai te deixar para baixo para sempre. Tudo tem limite. Sabe o que Herodes faz? Ele coloca 16 soldados com Pedro, 4 de cada lado. E ainda por cima, se não bastasse, ele prende Pedro por todos os lados, acorrenta os pés, as mãos, para que não tivesse jeito nenhum para que ele fugisse. O que fazer? Já tinha gente até comprando pipoca para ver o espetáculo de Pedro. Para ver Pedro sendo o vexame que Pedro iria passar. Não tinha como ele fugir daquele lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto tinha uma grande plateia do lado de fora, esperando o fracasso, na casa da irmã Maria, tinha um grupo reunido, de joelhos dobrados, dizendo: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Ah, mas a corrente segurando, solta. Há soldados ao redor de Pedro, solta Pedro. Eu não sei qual é o tamanho da sua prisão, mas você ainda vence com o joelho no chão e a cara no pó. Ninguém para uma igreja que ora. Ninguém destrói um crente que ora. O que a tua mão, querido, ela não pode fazer, teu joelho ele fará. Decanta labaçu, decanta labaçu. A irmã Maria não consegue ir na prisão de Pedro. O irmão Emerson não consegue ir. O pastor não consegue ir. Mas quando eu não consigo fazer, eu abro a minha boca e falo com quem pode cooperar comigo. Porque eu não posso ir lá, queridos, mas minha oração vai. Enquanto a igreja ela clama, solta Pedro dentro de uma prisão escura, está Pedro preso, com as mãos acorrentadas de um lado e outro. Um anjo ele aparece na prisão. E engraçado é que o anjo ele não passa por porta. O anjo ele não pede a chave a Herodes para abrir. O anjo ele entra sem pedir autorização. Deus está mudando situações aqui neste lugar.
O anjo do Senhor está entrando sem pedir autorização sobre a sua vida. Prisões estão sendo quebradas. Situações que você achou que não tinha mais jeito, Deus, Ele vai te mostrar que tem jeito, sim. Você não está vendo, mas está acontecendo. Na casa da irmã Maria, ninguém tinha noção. Mas na prisão tinha um anjo agindo enquanto eles estavam ali clamando, orando. Quando o anjo desce lá, ele vira para Pedro e diz: levanta depressa. Mas como que Pedro ele vai levantar se ele está ali acorrentado, cercado por pessoas, se seus braços e pernas estão acorrentadas? O que o anjo pede não condiz com a situação de Pedro. Tem dias que a sua realidade, querido, não vai condizer com o que a promessa de Deus tem para você. Deus diz: ei, esse é o seu momento de ir lá e abrir a sua empresa. Mas, Senhor, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho 10 centavos? A minha situação não condiz com o que Deus pede. A minha situação não condiz com o que Deus fala. Mas, Jaiara, será que eu tenho que dar um jeitinho? Não. A Bíblia diz que quando o anjo fala, levanta depressa, não é Pedro, para que Pedro que abra a prisão. A Bíblia diz: imediatamente as cadeias se quebram e as mãos dele soltam. Tudo que estava ao redor dele se desfez, porque Deus estava no negócio. E a Bíblia ainda diz que o anjo ele vai adiante e Pedro vai seguindo atrás. As pessoas não conseguem entender. As pessoas não vão entender o que Deus tem para fazer na sua vida. Prisões estão sendo quebradas na sua vida. Deus ele não fala nada que ele não possa cumprir. A sua realidade vai ter que se curvar à promessa que Deus tem para ti. Você já foi em algum shopping, até no nosso shopping, Pátio Mix, aqui tem a porta, né? Que quando você chega, ela se abre sozinha. Mas ela se abre sozinha, precisa de algo. Ela tem o quê? Um sensor. Sensor de presença. Há barreiras na sua vida que vão se abrir sem você nem perceber. Porque há uma presença. Os seus problemas, eles não vão conseguir ficar quando ele sentir a presença. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite. Essa ministração é de uma pastora. E eu estava assistindo ela num momento muito difícil da minha vida. E a Emerson até chegou em casa nos dias. Eu falei: Emerson, eu estava assistindo algo ali porque eu começava a sentir a presença em casa. Não tem quando você está seco, vazio, aonde tudo na sua vida parece que não tem mais. Você começa a sentir a presença. Mas isso só acontece quando acontece aquilo que Marcos falou aqui. Eu preciso orar. Eu preciso me prostrar ao Senhor para me poder sentir a presença. Já era, mas a minha situação não condiz porque eu não tenho força. Eu não consigo mais. Os momentos que eu me enjoelho é apenas para chorar. Quem chora para Deus tem resposta. Há momentos na sua vida que você não vai precisar falar nada para o Senhor. Tem dias que você vai precisar fazer uma oração detalhada. Eu sempre falo isso na minha célula. Quando a sua oração parece não estar surtindo mais efeito, você precisa mudar ela. Então começa a fazer uma oração detalhada. Senhor, a minha sandália quebrou. Eu preciso comprar uma sandália nova. Senhor, o arroz está faltando. O feijão está faltando. Não tem mistura. Às vezes a minha oração precisa ser assim. Deus, Ele sabe. Ele conhece. Mas Ele precisa da intimidade para que Ele possa agir.
para que ele possa quebrar as correntes. Tem dias que você não vai conseguir. Olha, tem dias que você só vai conseguir se prostrar e falar: só me enche, porque eu não consigo mais. Talvez você está aqui neste lugar e essa ministração falou com você em pontos que você falou: eu estou bem. Mas tem situações, às vezes, na nossa vida que nem nós entendemos. Tem coisas acontecendo na nossa vida que as pessoas olham para você e começam a ver você rindo, se alegrando, glorificando. Mas eles não entendem como está o seu coração. Talvez você está aqui, você deixou uma batalha travada lá na sua casa. Decanta lá abaixo, decanta lá abaixo. Talvez você está aqui e o seu coração ele está angustiado. A vontade era de você gritar e pedir: Senhor, solta. Eu não aguento mais. Parece que não vai mais. Parece que tudo se fechou. Meu ministério parece que está desabando. A minha vida espiritual eu não tenho o ânimo mais que eu tinha. O primeiro amor acabou. Na minha casa está uma bagunça. Mas e a minha fé? Onde está a sua fé? Pedro, talvez naquele momento ele nem orou ao Senhor. Talvez naquele momento ele estava só, mas ele nem se lembrou por causa da situação que ele estava passando. Mas tinha gente lá clamando. Pessoas que não aceitavam perder mais um. Talvez você, líder, você tenha orado pela sua célula, porque você não aguenta mais perder pessoas. Talvez você tenha orado pelos seus filhos, porque você não aguenta mais perder pessoas. Ver pessoas se desfazendo, esquecendo do amor de Deus. Mas você ainda é um diferencial. Você ainda é um sal, você ainda é luz para este mundo. Se Deus ele te levantou, se Deus colocou você aí onde você está. Ah, Jaira, mas eu não sou nem crente. Vai chegar a sua hora. Eu creio. Eu oro a Deus para que chegue a oportunidade para você. Mas eu não sou nem cristão, Jaira. Eu não participo de célula, eu não participo de igreja. Mas Deus te levantou e Ele não te trouxe aqui em vão. Deus tem algo muito grande na sua vida para que você faça um diferencial lá. Aonde você estiver, você é o sal daquele lugar. Eu não sei como que você chegou a este lugar. Como que está o seu coração hoje. Mas eu tenho algo para te dizer. Não deixe que esse momento seja apenas um culto. Mas um culto na sua vida. Traga isso para aqui, para o seu coração. Sabe aquela ministração que faz a diferença? Deixa ela guardada. Vai ter momentos que você vai precisar usar ela. Sabe aquela frase que o seu pastor falou aqui, que você jogou lá nos status? No outro dia, 24 horas, ela vai sumir de lá. Mas e no seu coração? Será que ela só ficou 24 horas? Acabou. Preencheu, acabou. É igual comer, né? Acabou. Não deixe que as coisas na sua vida sejam passageiras. Marque momentos na sua vida. Seja aqui no culto, seja em um momento na sua célula, seja em uma casa de paz. Estava passando aqui os vídeos da célula. Gente, eu posso olhar 10 vezes ali. Quando eu vejo a foto de Elson, eu me emociono. Ficou marcado. O último culto dele foi o culto que eu mais tirei foto aqui. Eu nem sou de tirar foto em culto.
pastor não estava, eu falei, vou marcar aqui pro pastor, né? Tirar foto para mandar para ele. Foi o culto que marcou. As coisas precisam ficar registradas. As coisas precisam ficar marcadas. Para que lá na frente eu possa usar como testemunho. A sua vida, ela é um testemunho. A sua vida é uma história que muitas pessoas, elas se veem nela. Então não deixe isso passar. Amém? Convido você a ficar de pé no seu lugar. Eu não sei há quanto tempo que você conversou com Deus. Eu não sei há quanto tempo que você sentiu a presença. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos mesmo com fé. Não importa com o seu irmão, seu esposo, sua esposa, com quem estiver do seu lado. Se importa apenas com a presença. Se você não fala em línguas, só fala com Ele, me enche. Se for necessário você chorar nesse lugar, se derrame. Esse é o seu momento de ficar marcado em sua vida. Como está o seu coração? Deixa Deus falar com você. O anjo, ele está passeando. Como que na prisão de Pedro, decanta labaçu, decanta labaçu. E se você estiver disperso, ele vai passar por você. E você não vai conseguir sentir a presença. Labaçu, decanta labaçu. Sinta. 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 Enche, Deus. Preenche, Senhor, o vazio que está nesses corações. Alabaço, decanta, alabaço. E lhe decanta, alabaço, decanta, alabaçura, alabaço. Sinta a presença. Sinta. Eu sou apenas um cooperador para você nesta noite. O Espírito Santo de Deus, ele é um cooperador. Se você deseja ser tocado nesta noite, não fique com a sua boca fechada. Se você precisa de um milagre urgente do Senhor, ei, não fique com sua boca fechada, não. Não sou eu que vou. É você que precisa dizer, eu preciso. Eu necessito. Eu preciso ser cheia. Eu preciso ser tocado. Oh, alabaçura e canta, alabaço. Você é profeta do Senhor. E se Deus falar com você nesta noite, se você sentir de Deus de sair do seu lugar e abraçar alguém, ou de orar para alguém, você é profeta do Senhor neste lugar. Alabaçura e canta, alabaço. O fogo, ele só incendeia quando ainda há vestígios. Precisa ainda de um carvãozinho aceso aí. Alabaçura e canta, alabaço. Alabaçura, alabaçura e canta, alabaço. Toca, Espírito. Toca, 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 toca. Ei, alabaçura, alabaço. Enche, Espírito. Enche, Espírito. Seja derramado cura sobre este lugar. Seja derramada libertação sobre este lugar. Que seja liberado cura sobre a sua vida. Cura emocional. Cura espiritual. Cura física. Seja derramada sobre este lugar.
Nos enche, Pai. Nos enche, Pai. Tua presença é real, Jesus, em nosso meio, Senhor. Senhor, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu não quero ser mais a mesma, ó Deus, que chega aqui, aceita no meu lugar, ouça a palavra, vou para casa e finge que nada aconteceu. Que nada diferente aconteceu. Ah, Deus, eu quero ser diferente. Eu quero ser sal nesse lugar. Alabaço, neganta, alabaço. Oh, ele vem com alabaço, assim, alabaço. Derrama dons de línguas nesse lugar, Jesus. Que dons de línguas, oh, alabaço, alabare, calabassi. Ele vem com alabaço, alaie, basura, alabaço. Que dons de língua sejam liberados sobre a tua igreja, Pai. Que dons de língua, Pai. Alabaço, negando, alabaço. Que ministérios sejam liberados sobre este lugar. Eleve com alabaço, alabaço. Eleve com alabaço, eleve, alabaço. Alabaço, negando, alabaço. Que seja liberado sobre este lugar o diferencial do Senhor. Que a sua igreja ela venha ser cheia. Que a sua igreja ela venha ser usada.